Essa história começa na entrada do castelo do Rei Demônio, onde o grupo do herói se reúne para a batalha final. O líder do grupo, Hyuga, saca sua espada e anima todos a darem o máximo de si. Depois de derrotarem os lacaios do Rei Demônio, eles seguem pelo corredor que leva à Sala do Trono e acabam encarando o último subordinado do vilão, o Capitão Yuki. Yuki tem a aparência de um vampiro e age de forma arrogante, provocando os heróis e dizendo que só poderão enfrentar o Rei Demônio se conseguirem vencê-lo primeiro. A maga Makana é a primeira a atacar, mas Yuki anula a magia dela com facilidade, chamando o feitiço de fraco e menosprezando todo o grupo. Em seguida, a espadachim Raven parte para cima dele, mas o Yuki apenas desvia e acerta um chute no estômago dela. Então Hyuga decide enfrentá-lo de frente. Com a magia de suporte da encantadora Cecília, ele ataca o Yuki usando a espada Excalibur, mas o capitão demoníaco parece simplesmente imbatível. Ele domina Hyuga sem esforço e o espanca até deixá-lo incapaz de se levantar. Caído no chão, o herói se pergunta se aquele é mesmo seu fim e lamenta ter falhado com os seus companheiros. Quando perde a consciência, Yuki solta um suspiro de alívio e, por algum motivo estranho, usa sua magia de cura nele. Ao olhar para o grupo, ele acaba se apaixonando à primeira vista pela encantadora Cecília, que está desacordada. Seu subordinado Duke, um cavaleiro com cabeça separada do corpo, pergunta se não seria melhor acabar logo com tudo. E nesse momento, Siki, uma fada, e Happiness, uma garota fera, também aparecem, dando a entender que Yuki havia mandado os dois ficarem escondidos. Irritado, o Yuki pergunta por que eles saíram sem permissão, e eles explicam que ficaram entediados de se esconder e resolveram aparecer quando acharam que a batalha já tinha terminado. Eles lembram que precisam dar um fim ao grupo do herói, porém o nosso prota não quer tirar a vida deles não, mano. Em vez disso, pede que os quatro joguem o grupo do herói em uma vila humana próxima. Um mês depois, o Rei Demônio convoca o Yuki e o comandante Zakil o questiona sobre quantas vezes o grupo do herói já o enfrentou. O Yuki então revela que só naquele mês já o derrotaram mais de 15 vezes. Zakil comenta que os demônios não têm motivo algum para temer os heróis tão fracos, já que eles não conseguem nem vencer alguém do nível do Yuki. O Rei Demônio, no entanto, tem outra preocupação. Ele pergunta por que o nosso prota não acaba de vez com os heróis. Como o Yuki não dá uma resposta convincente, o Rei Demônio o ameaça, dizendo que da próxima vez enviará os 4 subordinados de Yuki para lidar com o grupo caso ele não resolva isso pessoalmente. Yuki sabe que seus subordinados não são fortes o suficiente para lidar com os heróis, por isso ele promete ao Rei Demônio que dessa vez ele vai se livrar dos humanos. O que o Rei Demônio não imagina é que o Yuki na verdade é absurdamente poderoso em segredo. É justamente por isso que ele consegue derrotar os heróis todas as vezes que eles os desafiam. E a verdade por trás disso tudo é que o grupo do herói é realmente forte o bastante para vencer o próprio Rei Demônio. Alguns dias depois, quando o grupo desafia o Yuki mais uma vez, ele resolve lutar a sério e fere gravemente os dois principais atacantes, Hyuga e Raven. Ele poderia acabar com todos em questão de segundos, mas decide permitir que Cecília cure os dois. Mesmo assim, os heróis continuam atacando sem desistir, e o nosso prota questiona se eles realmente acreditam que depois de meses falhando, ainda tem alguma chance de acertar qualquer golpe nele, quanto mais derrotá-lo. Os heróis respondem que o propósito de suas vidas é derrotar o Rei Demônio. Ao ouvir isso, o Yuki percebe que não adianta discutir. Como ele não quer matá-los, acaba encontrando uma saída e lhes dá uma única escolha: se deixarem Cecília para trás, ele permitirá que os outros 6 passem e enfrentem o Rei Demônio. O grupo conversa entre si e, com o incentivo da própria Cecília, aceitam um acordo. Quando os 3 partem, o Yuki deixa de fingir e diz a Cecília que não pretende machucá-la. Mesmo assim, ela pergunta por que ele quis que ela ficasse. O Yuki responde com sinceridade, dizendo que se apaixonou por ela no instante em que a viu pela primeira vez. A confissão repentina deixa Cecília corada, mas logo se recompõe e o rejeita. Meu Deus do céu, não sobrou nada. O que faz o Yuki perder completamente o sentido da sua vida. E então o Yuki conta sua história triste, explicando que passou a vida inteira preso naquele castelo e só podia sair quando o Rei Demônio decidia atacar alguma vila humana. Ele revela que não odeia os humanos, apesar do seu líder querer exterminar toda a humanidade. A Cecília, porém, não acredita totalmente, pois sempre ouviu que todos os demônios são monstros sem coração. Diante disso, o Yuki revela algo que esconde de todos desde que chegou naquele mundo. Ele foi isekaiizado.
e por dentro ainda é humano. Mesmo assim, não explica por que ele serve ao Rei Demônio. O Yuki explica que se quisesse poderia derrotá-lo facilmente, mas ao fazer isso acabaria se tornando o próximo Rei Demônio. Ele não quer viver cercado de ódio, por isso aceitou o destino de ficar preso ali para sempre. Ou pelo menos foi isso que ele pensou até conhecer a Cecília e se apaixonar à primeira vista. Desde então, tudo que ele deseja é estar com ela, conhecê-la melhor e passar os seus dias ao seu lado. A Cecília decide acreditar nele e estende a mão, oferecendo a chance de ele ajudar as pessoas e conhecer o mundo exterior ao lado dela. E pouco tempo depois, o grupo do herói retorna à capital do reino de Clarinus e recebe uma grande recompensa do rei por derrotar o Rei Demônio. Para comemorar, o rei decreta um festival de 3 dias e inicia as celebrações imediatamente. Enquanto isso, o Yuki aparece nos arredores da capital. Antes de entrar na cidade, ele arranca os seus chifres demoníacos e esconde as suas asas, e em seguida vai até a guilda dos aventureiros, tira um documento de identificação e se registra como aventureiro. Após receber o seu cartão da recepcionista Crayman, ele começa a ganhar dinheiro e subir de rank realizando missões. O Yuki acredita que quando tiver dinheiro e poder suficiente, a Cecília não conseguirá rejeitar a sua confissão novamente. Em menos de uma semana, rumores sobre ele começam a se espalhar. Alguns aventureiros comentam na guilda quando o Yuki entra, falando sobre como ele subiu do rank F para o D em apenas uma semana, algo extremamente chocante. Sem dar importância aos comentários, ele vai falar com Crayman e pega as novas missões que lhe interessam. Crayman fica irritado por Yuki ter ido até ele em vez de procurar a outra atendente da guilda, mas no fundo parece que ele só não gosta de trabalhar. O Yuki responde que já está acostumado a lidar com Crayman e além disso resolve as missões mais rápido. A contragosto, o Crayman aceita administrar as tarefas que o Yuki escolheu. Ele comenta que os rumores sobre o crescimento rápido do Yuki estão se espalhando, mas diz que não acredita que ele esteja trapaceando, já que os seus resultados parecem naturais. Antes de entregar as missões, uma jovem entra na guilda com a cabeça coberta e pede a Crayman para cancelar um pedido. Quando o Yuki olha para ela, percebe que é ninguém menos de que Cecília, seu amor à primeira vista. Ele a reconhece imediatamente e Crayman estranha, perguntando se eles já se conhecem. Para sua surpresa, a Cecília diz que quer falar com o Yuki e pede que ele a acompanhe até sua casa. Durante o caminho, 1000 pensamentos passam pela cabeça do nosso prota, até que eles chegam a uma enorme mansão que é a da Cecília, deixando claro que ela pertence à nobreza. Os guardas da entrada barram o Yuki imediatamente, mas antes que algo pior aconteça, a Cecília desce da carruagem e diz que aquele é seu amigo, o que o deixa extremamente animado. Afinal, não é todo dia que se ganha um novo amigo em um mundo tão estranho. Dentro da casa, a Cecília se desculpa por não tê-lo procurado antes. Ele diz que não se incomoda, até porque também estava aproveitando a vida como aventureiro. Ele se pergunta se foi difícil encontrá-lo, mas ela explica que não, já que os rumores sobre ele já se espalharam e ele se tornou praticamente um segredo aberto. A Cecília então revela que veio pedir um favor estranho e espera que ele aceite. Ela pede que Yuki deixe a guilda. Embora surpreso, ele escuta a explicação. Mesmo com a morte do Rei Demônio, os perigos para os humanos não acabaram. O Yuki imagina que sejam monstros ou outros demônios, mas ela o corrige, dizendo que o verdadeiro perigo são os próprios humanos. Há sinais de guerra entre os reinos e as tensões estão crescendo. Ela comenta inclusive que várias princesas e nobres do alto escalão já estão pedindo a mão de Yuga em casamento. Yuki acha que isso é porque o Yuga é bonito, mas Cecília explica que não é tão simples assim. Os humanos usam todos os meios possíveis para conseguir poder, alianças, casamentos, dinheiro e até mesmo enganações. Ela diz que o crescimento rápido do Yuki o torna um risco, pois logo ele se tornará um aventureiro de rank S, chamando a atenção de outros países que tentarão recrutá-lo. Se ele usar os seus poderes demoníacos, isso pode colocar o reino em perigo. Por isso, ela pede que ele fique longe dos holofotes. Isso faz muito sentido, na verdade, mano. Nossa, isso fez muito sentido. Ela lacrou agora, eu não sei se é lacrar a palavra certa, mas porra, ela tá muito certa, mano. Yuki fica incomodado, pois precisa do dinheiro da guilda para se sustentar. Diante disso, a Cecília se oferece para contratá-lo e pagá-lo. Ela admite que não tem como pagar um aventureiro rank S, mas se curva diante dele e promete fazer o melhor possível. O Yuki explode gritando para que ela nunca mais se ajoelhe diante dele. Ele diz que não pode ser comprado por país nenhum, não importa o dinheiro ou as mulheres que ofereçam, porque seus olhos são apenas para ela. A Cecília sorri, enquanto o Yuki percebe que exagerou e agiu como em sua vida anterior. Ela o acalma e diz que está tranquila com a resposta dele e permite que continue trabalhando na guilda, desde que controle a sua força. Nesse momento, a mãe de Cecília bate a porta e ela se apresenta
como Célia. Ela pede desculpas pela atitude dos guardas e chega até a dizer que vai puni-los severamente. E a Cecília logo pede que ela vá direto ao assunto. Célia explica que vários homens pediram a mão de Cecília em casamento, incluindo o próprio herói. O Yuki fica furioso, gritando que o herói já tem várias propostas e deveria deixar o amor da sua vida em paz. A Célia o tranquiliza, dizendo que recusou todas as propostas, inclusive a do herói, o que o acalma imediatamente. A Célia então se aproxima do Yuki e diz que ouviu falar dos sentimentos dele pela Cecília. Ela pergunta se ele quer se casar com a sua filha. Para a surpresa de todos, ele responde que não. Yuki explica que já se declarou antes e foi rejeitado. O seu plano é continuar trabalhando na guilda, melhorar sua situação financeira e só então tentar novamente. Aceitar o casamento sem que a Cecília tenha aceitado os seus sentimentos seria injusto com ela. A Célia fica muito satisfeita com a resposta e revela que aquilo era um teste. Ela diz que passou a gostar do Yuki, mas não entregaria a mão da filha tão facilmente. Pede que ele cumpra sua promessa e continue visitando como amigo. Em seguida, deixa os dois a sós. Do lado de fora da casa, o Yuki pergunta se pode chamá-la pelo primeiro nome, mesmo achando o pedido meio constrangedor. A Cecília aceita e também pede para chamá-lo pelo primeiro nome. Alguns dias se passam e o nosso prota decide aceitar uma nova missão, derrotar uma quimera que vinha atacando os aldeões sem motivo algum. Crayman avisou que essa missão levaria pelo menos uma semana para ser concluída e até talvez mais. Porém, no meio da selva, quando Yuki finalmente encontra a criatura, ele percebe que lidar com aquela besta não era tão complicado assim. O desgraçado parecia uma mistura de galinha com cobra e avançava várias vezes, mas tudo em vão. O Yuki era muito rápido e foi cansando o monstro aos poucos até finalizar tudo com um ataque de relâmpago. Em seguida, ele recolhe todas as penas como prova que a missão foi concluída. Ao perceber que levou menos de um dia para derrotar o monstro, o Yuki entende que pode evoluir muito mais rápido do que imaginava. Mas antes mesmo de encerrar o dia, ele sente uma presença estranha. De repente, um cavaleiro salta do meio dos arbustos tentando acertar sua garganta, mas o nosso prota desvia com facilidade. Logo depois, ele nota uma pessoa pássaro voando sobre sua cabeça, tentando arranhar os seus olhos, mas o Yuki cria uma barreira mágica e a afasta. Antes que pudesse se recompor e entender o que estava atacando, ele é surpreendido por uma falda elfa, que ele reconhece imediatamente como Sheik, um de seus subordinados. Yuki o chama pelo nome, dizendo que era ele, só que com outra aparência, e o Sheik para no último segundo, surpreso ao ouvir o próprio nome. Nisso leva um momento até que a fada perceba que se tratava do seu capitão, e os outros também saem de seus esconderijos, claramente confusos. Sheik explica que achou que o Yuki fosse um daqueles aventureiros irritantes que saem caçando demônios e por isso decidiu atacá-lo. Arp e Duke ficam em choque ao ver que o seu capitão ainda tá vivo, já que eles acreditavam que o cara havia morrido junto com o Rei Demônio quando o próprio Império caiu. O Yuki diz que está muito feliz em ver que todos estão bem, mas Duke logo o interrompe perguntando onde diabos ele se meteu depois de deixá-los sozinhos quando o Rei Demônio foi derrotado. O Duke fala que eles ficaram muito preocupados e procuraram por ele em todos os lugares sem sucesso. De repente, o Duke percebe que o Yuki não tem mais chifres nem asas e agora parece um humano, o que o deixa ainda mais confuso. Ele pergunta onde vai parar o chifre e por que o Yuki está vestido como um humano. Nisso, o nosso prota já manda ele calar a boca, mano, e esperar pra ele explicar tudo. E então, de forma bem resumida, ele conta que ele se declarou para a sacerdotisa do grupo do herói, levou um fora e por causa disso decidiu viver como um aventureiro humano como punição por ser um beta. Os seus subordinados ficam sem entender como o capitão dos generais do Rei Demônio poderia simplesmente viver como um humano. Nisso, o Yuki explica que essa foi uma escolha dele e que nesse mundo agora mais pacífico, eles são livres para seguir o caminho que quiserem. Os três recusam imediatamente, dizendo que querem continuar ao lado dele, viver como humanos e que também estão curiosos para conhecer a pessoa por quem ele se apaixonou. O Yuki tenta ser mais realista, dizendo que isso não seria possível, já que eles são demônios e dificilmente teriam um lugar no mundo. Mesmo assim, os três concordam que se o capitão conseguiu mudar a sua aparência para parecer um humano, eles também poderiam fazer o mesmo. Diante disso, o Yuki aceita mantê-los por perto e os leva para conhecer Célia, que fica horrorizado ao descobrir que o Yuki arrancou as asas de Arp. Ela o repreende por não pensar duas vezes antes de fazer algo tão cruel, explicando que arrancar as asas de uma harpa deve ser extremamente doloroso, mesmo que a intenção fosse fazê-la parecer mais humana. A Arp abraça Célia, murmurando que ela é uma pessoa muito gentil, e até o Duke e o Sheik ficam impressionados, aplaudindo a atitude dela. Em seguida, todos entram na mansão para tomar um chá, e a Célia
Célia pergunta ao Duke se é verdade que eles eram subordinados do Yuki, comentando que eles parecem com demônios. Duke explica que na verdade ele é um cavaleiro sem cabeça, a Arp é uma harpa e o Shake é uma pixie. O Yuki se surpreende ao ver o quanto o Duke estava falando, já que ele nunca foi muito comunicativo. O Duke responde dizendo que não costumava falar muito justamente por causa do próprio capitão. Desde o momento em que o Yuki apareceu como líder deles, o Duke não foi nada com a cara dele. Quando o Yuki chegou a esse mundo era basicamente um recluso total, mal falava com os subordinados e ainda tinha a audácia de ignorar e desrespeitar ordens diretas do superior dele, que dizia que lidar com o Yuki era pura perda de tempo. Ao ver isso, o Duke decidiu que iria resolver o problema com as próprias mãos e ensinar aquele capitão irritante como as coisas funcionavam ali, nem que fosse na base da força. Só que o Yuki acabou sendo muito mais forte do que ele imaginava, e o cara levou uma surra tão grande do capitão que passou a respeitar de verdade o poder que o Yuki tinha. Célia comenta que agora eles parecem se importar bastante com o capitão, e o Duke admite que os três acabaram criando esse laço, assim como o próprio capitão passou a se importar com eles. Nesse momento, o Yuki percebe que não consegue mais ouvir a Arp e o Shake brincando e vai atrás deles, e logo eles encontram o Shake dormindo tranquilamente no colo da mãe de Célia, que explica que ele estava correndo pelo jardim, mas acabou se cansando e pegou no sono. O Yuki se desculpa imediatamente, dizendo que o Shake é seu amigo e não sabe se controlar muito bem, mas a mãe de Célia diz para ele não se preocupar, já que adora crianças. O Yuki pergunta se ela viu uma garota que estava brincando com ele, e a mãe de Célia responde que Sofia, a empregada, levou a menina para dentro da mansão. Todos correm de volta preocupados que a Arp poderia fazer se ficasse assustada, mas acabam encontrando ela comportadíssima, usando o uniforme de empregada que a Sofia tinha colocado nela. A Sofia apresenta a nova empregada para a Célia e os outros como uma nova recruta chamada Arp, mas a Célia explica que ela é na verdade amiga do Yuki. A Sofia pede desculpas, dizendo que a nova empregada deveria começar naquele dia e isso acabou confundindo tudo. O Yuki manda ela logo ir se trocar, mas ela diz que quer trabalhar e pergunta a Sofia se pode ficar ali. A Sofia sorri e diz que logo vai mostrar os alojamentos dos empregados para ela. Quando a noite cai, o Yuki e seus amigos, com exceção de Arp, se preparam para ir embora, mas a Célia diz para eles voltarem sempre que quiserem. Em seguida, a mãe dela chama o Yuki de lado e explica que a Célia anda sobrecarregada do trabalho e não descansa há bastante tempo, então vai garantir que ela tire folga no dia seguinte e pede para o Yuki levá-la para passear. Nisso, na manhã seguinte, o Yuki espera ansioso na praça da cidade e a Célia chega em uma linda carruagem puxada por dois grifos. Ela desce rapidamente, mas com uma aparência totalmente diferente, vestida como uma plebeia e usando óculos grossos. O Yuki fica completamente encantado com a beleza dela, pega em sua mão e os dois começam a andar pela cidade. A Célia se interessa por tudo que vê, para em uma cafeteria e implora para que depois eles voltem ali para tomar um chá. Eles passam por vários lugares, brincam com gatos, experimentam roupas novas e o Yuki estava prestes a levá-la a uma loja de presentes para comprar algo dedicado como lembrança daquele dia, quando a sua sorte muda. Por coincidência, o herói Yuga e Mika também estavam passeando pela cidade disfarçados. Yuga corre até a Célia e começa a puxar conversa, ignorando completamente o Yuki que estava bem ali. Ele convida a Célia para se juntar a eles, o que o Yuki odeia. Felizmente, a Célia responde que já está passando o dia com um amigo. Só então o Yuga percebe a presença do Yuki. Eu conheço esse cachorro. É, também conheço. Eu tenho que lembrar, senão eu não vou dormir. Mas não se importa e diz que ele pode ir junto se quiser. Yuga entra na loja de presentes com Célia, deixando Yuki e Mika do lado de fora. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Mika parece tão irritada quanto o Yuki e comenta que espera que a Célia acabe se apaixonando por um simples plebeu como ele. E isso até anima o Yuki por um segundo, mas logo ele percebe que aquilo foi apenas um insulto direcionado a Célia. Enquanto isso, o herói continua dentro da loja conversando com a Célia. O Yuki lembra que ela já recusou uma proposta de casamento dele antes e pensa que qualquer homem sensato desistiria ali mesmo. Ele entra na loja, escolhe um colar e pergunta a Célia se ela gosta. Ela cora e diz que achou lindo. Nesse instante, Yuga aparece com uma tiara enorme cheia de esmeraldas, se gabando de que era o item mais caro da loja, e tira o chapéu de Célia para colocar em sua cabeça. Os óculos dela caem no chão e a multidão reconhece imediatamente Célia como uma sacerdotisa, junto de Yuga e Makana. As pessoas cercam todos eles enquanto Yuki fica do lado de fora, já que não é ninguém importante. Ele tenta correr através da multidão para encontrar a Célia, mas acaba trombando com um espadachim alto chamado Raven, que também estava cercado por várias garotas. O Yuki resolve ajudá-lo, distrai as garotas e puxa Raven pela mão e foge com ele pelo beco. O Yuki tenta ir embora rapidamente, mas Raven o chama. Ele se
surpreende com a voz fina de Raven. Mas não tem tempo para pensar nisso. Mesmo assim, Raven pergunta se o Yuki gostaria de ser seu amigo, já que todos zombam da sua voz. Yuki aceita e então continuam procurando Celia. Logo, ele a encontra ainda disfarçada ajudando um garotinho que havia perdido a mãe na confusão. O Yuki deseja ajudar também e juntos eles procuram pela mulher. Nisso, o nosso prota sugere que a Celia volte para casa, mas ela se recusa e a busca continua. Na manhã seguinte, quando o Yuki vai visitá-la, a mãe de Celia o recebe e conta que ela desmaiou de exaustão por causa de toda a confusão no dia anterior. O Yuki se desculpa por não ter conseguido cuidar dela direito, mas a mãe diz que a culpa foi claramente do herói. Além disso, ele ainda invadiu a casa deles insistindo em cuidar de Celia, mas a Sofia o colocou para fora. Para sua surpresa, a mãe de Celia permite que o Yuki a visite. Ele vai até o quarto e a encontra deitada na cama. Os dois conversam sobre como o dia anterior foi meio caótico, e então a Celia pede para que ele leve para passear novamente na próxima folga. E isso deixa o nosso prota extremamente animado e ele começa a agir de forma exagerada, fazendo a Celia rir, o que acaba provocando uma crise de tosse nela e a Sofia expulsa o Yuki do quarto aos chutes. No caminho de volta para casa, o Yuki se encontra com Raven, que pede um conselho. Ele conta que gosta de uma garota que sempre foi gentil com ele, mas não sabe como se declarar por causa da sua própria voz. O Yuki então dá um discurso motivador e diz para ele ir com tudo. Raven agradece e segue em direção à casa de Celia, fazendo o Yuki perceber horrorizado que ele também gosta dela.